O capítulo 1169 saiu e esse é o seu review. E nele nós temos uma pancada de revelações que dão até um novo sentido para o primeiro capítulo de One Piece. E outra coisa, nós vimos o Ragni atacando o Loki, indicando que ele tem vontade própria. Será que ele é um homem ou tem alguma Akuma no Mi dentro dele? Eu acho que ele é mais do que isso. Ele é uma joia da coroa de Elbaf, sendo o verdadeiro símbolo para controlar os gigantes da Galeila. Tem mais outros detalhes nesse capítulo que eu quero comentar e vou trazendo durante esse vídeo, porque eles estão bem guardados nas entrelinhas. Então, se vocês gostam de review e teorias de One Piece, se inscreve no canal, deixe o seu like e o seu hype para não perderem nada e deixem a teoria de vocês sobre esse capítulo nos comentários. E agora, bora para o review de um dos capítulos mais insanos de One Piece. O capítulo começa com a caixa de apresentação em Elbaf, próximo ao Castelo Aurush, na casa dos Coppergaban. A narrativa nos leva a 14 anos no passado e o Shanks acaba de descobrir uma verdade. Shanks diz o que o Capitão Roger tinha um filho e o Gaban confirma a informação que recebeu do próprio Garp. O garoto sobreviveu sob os cuidados da marinha, diz o Gaban. O rosto do Shanks se ilumina com um grande sorriso e ele diz: então ele é como um irmãozinho mais novo para mim. E o Gaban então diz: exatamente, afinal você e o Bug são como os nossos filhos, né não? O Shanks respondeu ainda sorriso e ele disse: o filho do Capitão Roger, ele tem o sangue do próprio capitão. Será que ele será o próximo rei dos piratas? Mas o Gaban rapidamente traz outra perspectiva e ele diz: o mundo não funciona assim, garoto. Aqueles que quem se espera muito costuma ser justamente os que não conquistam o mundo. O Shanks diz: ah, então é assim que acontece? E o Gaban diz que sim, é isso que torna esse mundo tão interessante. E essa fala do Gaban de que o mundo não funciona assim, pelo menos para mim, é um mega spoiler de que o Oda quer fazer do Loki o maior rei de Elbaf, porque ninguém espera nada do Loki. E agora ele carregando todo o fardo de ter matado o seu pai para poder usurpar o trono, sendo inocente em partes, porque ele de fato pode ter dado o último golpe no seu pai, a mando do próprio Howard, como nós vimos no capítulo 1152, onde o Gaban afirma alguns desses pecados do Loki, que mesmo assim o Loki ainda está pagando parte do seu pecado acorrentado na árvore. Mas o dia em que vier a público que na verdade o governo foi quem sabotou o Harold, isso vai mudar completamente de como o povo de Elbaf enxerga o príncipe amaldiçoado, vendo ele como o mais novo herói de Elbaf. E o capítulo aonde nós somos apresentados ao Loki também nos dá um outro spoiler de qual pode ser a sua verdadeira Akuma no Mi. Eu vou abordar isso no final do capítulo, porque lá vai fazer mais sentido. Mas a cena muda para o Castelo Aurush no fatídico dia, como nós vimos nos capítulos passados. Jaru e Loki acabaram de chegar no castelo porque foram chamados pelo rei Harald, antes de perder o seu controle. E detalhe interessante é que ambos vieram de cima, só que o Loki, no capítulo passado, estava no submundo. Então, eu deduzo que ele deu uma passada no túmulo da Ida para prestar a sua última homenagem, já que ele não pôde estar presente no seu enterro. Então, vemos os acontecimentos dentro da sala do trono, e a cena é perturbadora. Um guarda está morto aos pés do rei Harold e o outro guarda está chocado e com medo e diz: Senhor, por que você fez isso? Esse homem não tinha feito nada, ele apenas fez o que você ordenou. Os pensamentos do Harold revelam o seu desespero interno. E ele pensa: por que eu ataquei esse soldado? Porque o meu corpo se moveu sozinho. Foi por causa da ordem daquele ser? A ordem de eliminar qualquer um no meu caminho? Esse foi o checkmate que aquele desgraçado me deu. O Harold continua a lutar contra a realidade que o consome. É onde ele pensa: eu não consigo resistir às ordens. Até os meus pensamentos estão mudando. Enquanto eu viver, eu continuarei a deteriorar esse país. A minha vida de 144 anos foi tudo em vão. Bom,
O único jeito de acabar com tudo isso é: eu preciso morrer o mais rápido possível antes que ele tome controle de todo o meu corpo. O Harold grita: eu não deixarei que Elbaf seja escravizada. Um soldado diz: Majestade, o que você está fazendo? E ele diz isso porque o Harold vai para cima deles, matando todo mundo que está no seu caminho. Nesse momento, a porta se abre e o Loki alegremente diz: ei pai, eu voltei, mas a alegria congela no seu rosto instantaneamente. O Loki testemunha a cena que já conhecemos lá no capítulo 1152, mas agora pela perspectiva do Harold. Os soldados estão furando ele com lanças tentando detê-lo, e o Loki grita em fúria: o que vocês estão fazendo, seus merdas? Enquanto as lanças transpassam o corpo do Harold, o Harold está desesperado em seus pensamentos, pensando: que coisa horrível, meu corpo realmente se tornou imortal, e está se recuperando e se restaurando. Então, involuntariamente, o Harold empunha a sua espada e os seus pensamentos gritam: fujam daqui. E com um único golpe devastador, o Harold mata vários soldados que estavam atacando ele. O seu desespero ecoa em seus pensamentos: como eu faço para morrer? Alguém, por favor, me ajude. Loki e Jaru ficam paralisados em choque com a cena que eles estão contemplando. E de volta para a casa do Gaban, a conversa do Shanks e o Gaban, aonde o Shanks diz: eu e o Harold firmamos o contrato raso com aquele que é chamado de Vossa Grandeza, que reside na Terra Sagrada. Shanks continua dizendo: apenas com esse contrato raso, dentro do raio de alcance da habilidade dele, não temos escolha a não ser obedecer. É uma habilidade muito bizarra, e o Shanks diz isso mostrando a marca em seu braço. O Shanks continua: por isso eu e o Harold só conseguimos conversar de fato um pouco quando ele se afastou da Terra Sagrada. Então, vamos para um rápido flashback, e o Shanks estava na palma da mão do Harold, conversando, e o Harold disse: eu sabia, então você era mesmo o pirata ruivo? E de volta à conversa de Gaban e o Shanks diz: o Harold queria se tornar um cavaleiro sagrado e ele estava muito feliz, dizendo que poderia transformar Elbaf em um país afiliado ao governo mundial. E isso significaria firmar um contrato acima desse aqui, Gaban. Shanks revela a marca em seu braço, a marca do contrato do Marrazo, e o Gaban pergunta: existe algum problema com esse novo contrato que ele quer alcançar? Então o Shanks explica: o que se obtém com o contrato de Cavaleiro Sagrado é uma força sobre-humana e imortalidade, e além disso também ganha o poder de invocar o abismo e viajar longas distâncias. Em troca disso, não importa aonde você esteja, não pode desobedecer às ordens da sua grandeza. A voz dele alcançará você em qualquer lugar, diferente do contrato do Mar Raso, aonde apenas ele te pega dentro do raio de alcance dele. O Shanks continua: se o Harold fizer esse novo contrato, se tornará um fantoche deles. Sob tais circunstâncias gananciosas do governo, eu não acredito que eles cumpram qualquer tipo de promessa feita a ele. Por isso, o Harold não deve de forma nenhuma entrar para os Cavaleiros Sagrados. E esses quadros nos revelam bastante coisa, e uma delas era que o Shanks trabalhava em paralelo sendo um Cavaleiro Sagrado e um pirata, e já tinha a sua tripulação trabalhando nas sombras, e demonstra o quanto o governo mundial é ruim em obter informações, porque o rei de Elbaf já tinha alguma suspeita de ter visto o rosto do Shanks, e você pode pensar que pode ter sido através dos piratas Roger. Mas não, aqui ele foi bem claro que era através dos piratas ruivos, e aqui o Shanks já tinha os seus 25 anos, e com apenas 17 anos ele já começava a formar a sua tripulação, como podemos ver no volume 0, depois do Chique escapar de Impel Down. Nós vemos o Shanks na Vila Syrup chamando o Yasopp para o seu bando. E o segundo detalhe que esses quadros revelam é que esse poder de Musama realmente é um poder de Akuma no Mi, não é algo vindo
reino de alguma magia ou de um pacto demoníaco. Quando Shanks diz que a sua habilidade é algo incrível, isso nos dá uma dimensão de que realmente seja uma fruta do diabo, que eu vou embarcar na aposta do canal Inferno de Dante, que pode ser a fruta do contrato, sendo um poder bem fora do comum em One Piece, que ainda não vimos poderes que trabalham através de limitações, benefícios e consequências. Já o terceiro detalhe é algo que eu venho especulando há muito tempo. Notem que o Shanks vai listando todos os benefícios sobre ser um cavaleiro sagrado, onde recebem uma força sobre-humana, depois a imortalidade e, na minha opinião, tudo isso é algo compartilhado por Imu-sama, aonde ele fragmenta o seu poder e distribui-o através dos seus pactuados. E ele deixa a parte do abismo por último, e isso, pelo menos para mim, é uma pista de que é algo que não vem direto de Imu-sama, mas sim de uma tecnologia do século perdido, como uma ponte do arco-íris macabra, que recentemente eu acho que o anime pode ter inserido um retcon que os aliados de Joy Boy poderiam ter a sua também. Notem que no olho do Luffy, após a explosão de haki do Emmett, nós vemos algo semelhante a um sol, aonde ambas as tecnologias poderiam trabalhar da mesma maneira. E o Shanks descobriu como essa tecnologia funcionava. Notem que o seu navio tem um sol embaixo do mastro, e isso seria uma boa explicação de como ele saiu do Novo Mundo e chegou tão rápido em Marineford. E o quarto detalhe que esses poucos quadros me deram é que o Shanks, de certa forma, conseguiu todas as informações de uma forma rápida. O que está me levando a crer é que ou o Shanks de fato conseguiu tudo isso espionando os Cavaleiros de Deus, ou que o seu irmão e o seu pai deram todas as informações para ele para poder se aproveitar de uma melhor forma. Ou seja, eu acho que eles podem estar querendo dar um golpe de estado em Imu-sama. Por mais que vocês achem que Imu-sama pode matar o Shanrock e o Garly como fez com o Saturno, eu acho que isso não pode acontecer, porque na minha opinião, a forma que o Gorosei morreu é porque ele se aproveitava da imortalidade de Imu-sama, e ao perder a sua imortalidade, os dias foram cobrados de uma só vez. Já com o Garlic, isso não aconteceria porque ele é um recém-pactuado. Então, o Shanks conseguir todas essas informações de forma rápida pode ser um plano da família Figarland para tomar o trono vazio. Agora, voltando ao capítulo, uma enorme explosão de haki acontece, chamando a atenção do Gaban e do Shanks. E o motivo disso tudo é porque o Harold e o Loki tiveram um clash. E o Loki então diz: o que eu deveria estar mais surpreso é o fato de você não estar morto após ser esfaqueado tantas vezes, ou você está tentando me matar e os soldados também. Que diabos de força monstruosa é essa sua, pai? E o Jaru diz: o que está acontecendo, Harold? Volte a si. Os guardas correm desesperados. Um soldado diz: guardas, vão para a sala de recepção do rei. Vamos parar o rei. Ele perdeu a cabeça. E um guarda diz: uma luta começou. Já o outro fala: depressa, deve ser o Loki, aquele bastardo desgraçado. Um outro guarda também fala: precisamos ajudar o nosso rei. O Jaru e o Loki conseguem imobilizar o Harold. E o Jaru diz: diga-nos a situação, Harold. E o Loki, muito confuso, diz: o que aconteceu, pai? O Harold respira com dificuldade e o desespero é evidente que está em sua voz, aonde ele diz: eu fiz algo que nunca poderá ser desfeito. Eu realmente vou perder a cabeça de agora em diante. Escute aqui, Loki, faça exatamente o que eu vou te dizer. Você deve contar ao povo de Elbaf o que aconteceu aqui nesse castelo. Diga a eles que eu matei os soldados desde o início e fiz inúmeros trabalhos sujos sobre o pretexto de me juntar ao governo mundial. O Harold continua dizendo: mas no fim eu fui enganado e acabei assim, do jeito que eu estou. Estou prestes a entregar o povo de Elbaf para o governo mundial como escravos de guerra. O Loki então disse: do que você está falando? Você foi enganado como? E o Harold diz: desde o início, eles nunca tiveram a intenção de concordar com os meus desejos. Vemos os guardas se aproximando e entrando na sala. Os guardas gritam: Vossa Alteza! E o Harold se volta para o Jaru com urgência e ele disse: Jaru-sama,
Por favor, deixe o Loki comer o tesouro valioso de Elbaf. E o Jaru fica incrédulo e ele disse, o quê? E o Harold, com a sua voz carregada de arrependimento, ele disse, agora que eu alcancei o poder divino, ninguém pode me derrotar. E se eu me tornar um escravo do governo mundial, é o oposto completo do meu sonho. E é por isso que, como o pior rei da história de Elbaf, eu peço, eu devo ser morto pelas suas mãos. Você assumirá o trono para si mesmo. Loki, diga ao povo como um tolo eu fui e como um rei também. Me mate e ganhe fama. Eu não me importo com o que vão pensar de mim depois que eu morrer. A coisa mais importante agora é o futuro de Elbaf. Você concorda comigo, não é? E o Loki responde emocionado. Até aonde você vai com isso, pai? O Harold então diz, eu estou contando com você, Loki. Você é o único que pode fazer isso. Após essas palavras, o semblante do Harold muda e ele se levanta abruptamente, tomado pela força do contrato, e começa a matar novamente, e os guardas gritam em agonia enquanto são abatidos um a um. O Harold, com lágrimas nos olhos e controlado por Imusama, declara, tem um criminoso dentro do castelo. Os guardas dizem, Vossa Alteza, e o Harold então diz, selem essas portas e fechem elas. Os guardas dizem, sim, senhor. Imediatamente, um soldado nervoso, enfrentando o rei, ele diz, como você ousa? Todos aqui estão mortos, você não é o rei que eu conheço. O Harold responde com a voz fria. Ele disse, de fato o Harold se foi. Agora em diante, eu sou o grande vassalo e não deixarei ninguém escapar. Não permitirei o que aconteceu aqui nesse castelo seja conhecido lá fora. O Harold então pisa mortalmente na cabeça de um soldado e ele diz, eu vou oferecer esse país para Imusama. Já o Jaru fala, depressa Loki, vai comer logo essa Akuma no Mi. E o Loki disse, porque eu tenho que comer aquela Akuma no Mi. Eu não poderei nunca mais nadar, certo? E também a personalidade do velho mudou. Então, o Harold diz, não coma aquela fruta, Loki. Aquela fruta é minha. E o Loki, surpreso, responde, ah, você acabou de me dizer para poder comer ela. E o Jaru, então, encrava a sua espada nas costas do Harold e ele diz, se você comer isso, o mundo vai acabar. Loki, escute bem, não deixe o Harold pegá-la. Harold revida instantaneamente, cravando a sua espada na cabeça do Jaru. E os soldados gritam, Jaru-sama! E o Harold fala com frieza, eu estou devolvendo a você, Jaru, a famosa espada que recebi de você há muito tempo atrás. Eu vou comer a fruta e obter o Ragni. Eu não vou deixar que vocês fiquem com eles. O Loki, desesperado, continua correndo e diz que não vai deixar o Harold pegar a fruta e muito menos o Ragni. Mas de repente, o Shanks e o Gaban surgem e atacam o Harold simultaneamente. O Harold grita caindo no chão e o Jaru diz, é você, Gaban. E o Jaru ainda está vivo, protegido graças ao seu elmo. E o Gaban disse, Jaru, o que aconteceu com você? E o Jaru fala, eu fui salvo graças ao meu elmo. Por favor, parem o Harold e não deixe que ele persiga o Loki e coma a fruta. E o Gaban analisa a situação e ele diz, não importa como você olhe isso, esse é o pior cenário possível. E o Shanks diz, Harold, olhe bem ao seu redor e caia na real. E chegamos no final do capítulo com o Harold respondendo com uma voz distorcida e ele diz, Shanks, é uma coisa ótima, sabe? Ter um corpo imortal. Eu sinto a minha superioridade como um ser vivo. Shanks disse, droga, existe alguma maneira de cancelar essa ordem? E na sala do tesouro, finalmente o Loki chega ao tesouro do castelo Aurush. O baú que vimos antes está ali com o martelo Ragni atrás dele. O Loki então diz, essa é a Akuma no Mi proibida que foi passada de geração em Elbaf. Subitamente, o martelo Ragni começa a vibrar e voa em direção ao Loki. E o Loki diz, quem está aí? O Loki se esquiva por um triz do ataque e fim do capítulo e frase final do editor. Um ataque surpresa. E chegamos no final do capítulo.
E que capítulo insano, galera. É dito que semana que vem tem uma pausa da revista, mas não do Oda. Então pode ser que o capítulo vaze durante a semana do Natal. Mas nós terminamos o capítulo com algumas perguntas. Então, se a Akuma no Mi lendária não é a Hito Hito no Mi modelo Deus do Sol Nika, então qual Akuma no Mi ela pode ser? Sabendo que a Akuma no Mi que o Baf está guardando não é mais a Hito Hito no Mi modelo Deus do Sol Nika, já que o Loki vai comê-la, acabando de uma vez com a teoria de que o Shanks teria roubado ela, eu começo a imaginar que a Akuma no Mi do Loki está relacionada diretamente ao seu nome. E qual foi o seu nome de apresentação no capítulo 1130? O Príncipe das Maldições. E com isso, eu acho que os poderes dessa Akuma no Mi podem gerar maldições e o melhor de tudo, retirar maldições. E é por isso que eu acho que eles conseguiram matar o Rei Harold, pois apenas com esse fruto eles conseguiriam retirar a maldição de Musama do Rei Harold. Por essa particularidade, ela era uma das Akumas no Mi que o Shebek precisava para derrotar Musama. E pelo menos para mim, o Ragni está mais do que confirmado que uma Akuma no Mi foi inserida nele. Notem que quando o Loki retira o cadeado da porta, o martelo vibra e logo após isso vai na direção do Loki girando e o ataca, batendo diretamente na sua marreta. O que me leva a crer que alguma Akuma no Mi do tipo Zoan lendária foi inserida nele. E eu peço que vocês coloquem a aposta de vocês nos comentários de qual pode ser ela. Mas eu não duvido que o Oda vai usar mais de uma inspiração. Até onde nós sabemos, ele é capaz de soltar raios, como nós vimos no capítulo quando Loki invocou um raio ao bater com ele na árvore do tesouro Adão. E dentro do castelo, nós vimos marcas de garra nas paredes do castelo. E eu também já vi especulações de que o Ragni poderia ser o Home, como nós vimos o Nest, o escudo do Goldberg, que foi algo gerado através do surto da Big Mom com a Soro Soro no Mi. Eu descarto totalmente essa possibilidade de ser algo vindo da Big Mom, pelo fato de que nós vemos que esse tesouro é passado de geração em geração em Elbaf. E cada geração de gigante vive pelo menos 400 anos, como por exemplo o Ancião Jaru. Então eu descarto essa possibilidade dele ser um home da Big Mom, mas não descarto a possibilidade dele ser um home gerado pelo antigo usuário da Soro Soro no Mi do século perdido. Você já pensou que plot twist seria se o Loki abrisse o baú e ele estivesse vazio, mostrando que a Akuma no Mi lendária de Elbaf já foi saqueada há muito tempo e o Ragni está guardando apenas um baú do século vazio? E nós ainda estamos vendo o Harold bem contido, mantendo o seu pensamento, apenas perdendo o controle do seu corpo. Mas eu acho que nos próximos capítulos tudo isso pode mudar, com o próprio Musama assumindo o seu corpo como extensão da sua vontade. E isso nos mostra que na realidade aquelas marcas de combate dentro do salão não sejam nem do Ragni, nem da transformação do Harold, mas sim da Grifon do Shanks. Isso seria algo insano, porque confirmaria que ele de fato tem uma Akuma no Mi lendária em sua espada. E o mais legal de tudo, revelaria que os dois irmãos revelaram parte dos seus poderes no mesmo lugar em épocas diferentes. Shanks no passado atacando o rei de Elbaf durante a batalha e Shanrock no futuro quando golpeou o príncipe amaldiçoado. E o motivo do Ragni estar guardado na sala do tesouro pode ser por dois motivos. Primeiro, para poder guardar a Akuma no Mi lendária, e o outro motivo é que ele é a real joia da coroa de Elbaf. Mas como assim? Deixa eu te explicar. Vocês podem notar que ele é grande até mesmo para um gigante normal, mostrando que ele é algo exclusivo dos gigantes mais primordiais, sendo os gigantes com sangue ancestral. E tudo isso é por um motivo. O Ragni é o símbolo para os gigantes da Galeila, os mesmos gigantes que foram mencionados no capítulo 1154, sendo os construtores navais os guerreiros que usavam martelos. Então o Ragni pode ser não apenas uma arma, mas também um símbolo da liderança, que aquele que for capaz de empunhá-lo também é digno de liderar os gigantes da Galeila. E esse capítulo foi muito bom e deu para fazer uma pancada de teorias. Me contem as suas teorias aqui nos comentários, mas independente do que aconteça, eu vou estar trazendo review e teorias para vocês. Então, para vocês não perderem nada, é bem fácil, se inscreve no canal, deixa o seu like, a sua inscrição e o seu hype também. Eu te aguardo no próximo vídeo. Valeu, tamo junto e fui!